Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à Sala de Aula Estendida, o seu canal de educação continuada. Estamos apresentando uma série de vídeos que orientam a como referenciar as obras que utilizamos em nosso estudo e pesquisa. Esse é o segundo vídeo. Vamos começar! Vamos aprender a referenciar obras que tenham mais de um autor. No caso, o exemplo que temos é de uma obra com 3 autores. Vejamos o que diz a norma. Indica-se os autores, de modo geral, pelo último sobrenome em maiúsculas, seguido do prenome e outros sobrenomes. Os nomes devem ser separados por ponto e vírgula, seguido de espaço. Vamos ver o exemplo para que fique mais claro. Temos aqui a obra Alegria de Saber, está em negrito, e temos aqui 3 autores, que é L.M.M. Passos, A. Fonseca, M. Chaves, seguido pelo título da obra Alegria de Saber. Observe que os autores são separados por ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Segue-se após os nomes dos autores, o título da obra, o subtítulo, a cidade, a editora, o ano de publicação. No caso aqui nós temos uma informação complementar que é o número de páginas. Esse dado não é essencial. Vamos aprender a referenciar obras que tenham mais de 3 autores. Quando existirem mais de 3 autores, indica-se apenas o primeiro, acrescentando-se a expressão et al., que é uma expressão latina que significa e outros. Vejamos o exemplo. Nós temos aqui a obra Constituição de uma Matriz de Contabilidade Social para o Brasil, é o título da obra, está em negrito, e temos então aqui o nome do primeiro autor, que é A. Urani, seguido da expressão et al., que significa e outros. Depois do título, segue-se a cidade, a editora e o ano. Vamos aprender a referenciar obras onde indicamos o responsável por uma determinada coletânea. Vejamos, no caso aqui, um organizador, um compilador, um editor, um coordenador. Vejamos o que diz a regra. Quando houver indicação explícita de responsabilidade pelo conjunto da obra, em coletânea de vários autores, a entrada deve ser feita pelo nome do responsável, seguida da abreviação, no singular, do tipo de participação, organizador, compilador, editor, coordenador, sempre entre parênteses. Vejamos o exemplo. Aqui nós temos a obra O Fonoaudiólogo e a Escola, e no caso aqui nós temos um responsável, que é um organizador, alguém que organizou a obra. São vários autores, mas teve alguém que organizou. E aqui o nome é Leslie Piccolotto Ferreira. Ferreira é o seu último sobrenome. Seguido então, depois do título, a cidade, a editora e o ano. No segundo exemplo, nós temos a obra Construtivismo del Movimiento Educacional, Soluciones. Essa obra, também de vários autores, tem um editor como responsável, que é W. Moore. Depois do título, segue-se a cidade, no caso é Córdoba, Argentina, aqui é a sigla de Argentina, e observe que tem um detalhe, entre colchetes nós temos a sigla S.N. SN significa sem nome, porque na obra não consta o nome da editora, então nós colocamos lá S.N. entre colchetes e o ano da obra. Em alguns documentos é importante indicar tipos de responsabilidade, como por exemplo o tradutor, o revisor, o ilustrador, entre outros. Essas informações são informações complementares. Mas vejamos, podem ser acrescentadas essas informações após o título, conforme aparece no documento.
Agora, quando existirem mais de 3 nomes exercendo o mesmo tipo de responsabilidade, nós vamos ter que usar a regra de utilizar a expressão et ou e outros. Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos a obra 5 Anos Sem Chover, de autoria de Lino de Albergaria. Albergaria é o último sobrenome, está em letra maiúscula, podemos ver aqui. E nós temos também o subtítulo da obra, que é História de Lino de Albergaria. Essa obra, essa história, ela é ilustrada. Então temos aqui Ilustrações de Paulo Lira. Logo após o título da obra, né? O título e o subtítulo da obra, temos Ilustrações de Paulo Lira. A edição, que vem em seguida, que é a 12ª edição, a cidade, a editora, o ano e o número de página, que é uma informação complementar não essencial. Vamos ver um outro exemplo. Temos aqui o livro O Direito de Família. O autor é Orlando Gomes, Gomes em letras maiúsculas, indicam que é o último sobrenome do autor. Temos aqui que a informação de que essa obra sofreu uma atualização e também ela tem notas de Humberto Teodoro Júnior. Então essa obra, O Direito da Família, não é mais só de Orlando Gomes, mas ela é uma obra que foi atualizada e foram incluídas notas por Humberto Teodoro Júnior. Isso é uma informação importante. 11ª edição, a cidade, a editora, a forense, o ano e o total de página, que é um dado complementar. Portanto, esta é uma outra forma de referenciar quando queremos acrescentar outros tipos de responsabilidade, como tradutor, revisor, ilustrador ou outros. Vamos aprender agora a referenciar obras cujo responsável é uma entidade. Vejamos o que diz a regra. As obras de responsabilidade de entidade, órgãos governamentais, empresas, associações, congressos, seminários, têm entrada de modo geral pelo seu próprio nome por extenso. Vejamos o exemplo. Nós temos aqui a obra Catálogo de Teses da Universidade de São Paulo, 1992. Está em negrito, esse é o título da obra. Quem é o responsável? Qual a entidade responsável? É a Universidade de São Paulo. Então nós colocamos Universidade de São Paulo com letras maiúsculas, seguido pelo título. Logo após vem a cidade, o ano e o total de páginas, que é um dado complementar. Vejamos mais um exemplo de referenciamento quando o autor é uma entidade. Quando a entidade tem uma denominação genérica, seu nome é precedido pelo nome do órgão superior ou pelo nome da jurisdição geográfica a qual pertence. Vejamos o primeiro exemplo. A obra é Diretrizes para a Política Ambiental do Estado de São Paulo. Está em negrito. De autoria de quem? Secretaria do Meio Ambiente. Mas Secretaria do Meio Ambiente é uma denominação genérica. Pode ser Secretaria do Meio Ambiente do município de Duque de Caxias, do município de Porto Alegre, de Porto Velho. Então é necessário que você ponha a jurisdição geográfica a qual pertence essa secretaria. No caso aqui dessa obra é São Paulo, Estado. Então, quem lê essa referência vai saber que esse documento é da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Logo após o título da obra, temos de novo a cidade, o ano e o total de páginas. Vejamos o segundo exemplo. O título da obra é Relatório de Atividades. O órgão ou entidade responsável por esta obra, por esse relatório de atividades, é o Ministério da Justiça. Mas Ministério da Justiça pode ser Ministério da Justiça do Brasil, da Argentina, do Uruguai. Então é preciso botar a jurisdição geográfica. Qual é a jurisdição? Brasil. Então nós colocamos ali Brasil, com letras maiúsculas, depois o Ministério da Justiça, o título da obra, relatório de atividades, a cidade e o ano. E uma informação complementar é o total de página. Vejamos agora o caso
quando a obra referenciada não tem o nome do autor, o autor é desconhecido. A referência é feita com a entrada do título. Vejamos o exemplo. Nós temos aqui a obra Diagnóstico do Setor Editorial Brasileiro. Temos a cidade, temos a entidade responsável, a editora, Câmara Brasileira do Livro, temos o ano, mas observe que não há o nome do autor. O autor é desconhecido. Então, a entrada é feita pelo título da obra. Diagnóstico do Setor Editorial Brasileiro. A primeira palavra do título da obra fica em letras maiúsculas. Você está vendo aqui, diagnóstico. Essa é uma forma de referenciar obras onde o nome do autor não aparece ou é desconhecido. Agora vamos aprender a referenciar obras onde o nome da cidade não aparece. Temos dois casos. O nome da cidade não aparece, mas pode ser identificada. Então nós colocamos o nome da cidade entre colchetes. E o segundo caso é quando o nome da cidade não pode ser identificado. Então utilizamos a expressão sine loco, que é uma expressão latina que significa sem local. Colocamos essa expressão abreviada entre colchetes. Vejamos o exemplo. Primeiro exemplo, a obra Cria e Recria, de Silvio Lazzarini Neto. Você observa que a cidade São Paulo está entre colchetes. Isso indica o quê? Que ela foi identificada, mas não consta na obra. O segundo caso é a obra Todos os Sócios do Presidente, são 3 autores, Gustavo Krieger, Luiz Antônio Novaes e Thales Faria. Nós vemos que é uma terceira edição e logo após, onde estaria o nome da cidade, temos apenas entre colchetes a sigla SL. Sine loco, sem local. Logo em seguida vem a editora, o ano e o total de páginas. Assim se referencia obra onde não aparece o nome da cidade. Muito bem, espero que estas orientações tenham sido claras e úteis. É importante que você saiba que estas normas estão disponíveis na internet. É só você colocar no site de busca NBR 6023 e você terá o documento na íntegra. Bom trabalho!